Bom dia, alunos do oitavo ano A, do Centro Educacional Municipal Criança Esperança 2. Aqui é a professora Regiane e essa é a segunda atividade remota vinculante do terceiro bimestre. Essa é uma atividade, que vai tratar da importância dos Estados Unidos no cenário internacional. Ela é uma atividade que vale de 0 a 6, tá? E ela complementa, a primeira, que nós tratamos dos BRICS, tá? Que agrupa, os países que tiveram um crescimento expressivo nas últimas décadas, em que foi realizada uma atividade de questionário, com 8 questões valendo de 0 a 4. Então, essa atividade complementa, formando aí uma avaliação de 0 a 10 já nesse terceiro bimestre. Ela é uma atividade um pouco diferente, tá? E ela vai envolver muito a criatividade de vocês e a pesquisa e sistematização, tá bom? A nossa atividade, ela é composta pelos mapas, dos Estados Unidos na América do Norte. Vocês podem observar o México, os Estados Unidos, o Canadá e o Alasca, que também pertence aos Estados Unidos, em relação à sua localização. É um país que está entre o Trópico de Câncer, e o Círculo Polar Ártico, então está todo na zona temperada do norte. É um país que ao norte nós temos o Canadá e ao sul o México, a leste o Oceano Atlântico e a oeste o Oceano Pacífico, tá? Então, a localização do país Estados Unidos. Aqui nós temos os estados, que formam os Estados Unidos da América. E o interessante de mostrar esses estados, porque vocês vão ter que elaborar nessa atividade um relatório de uma viagem imaginária. Então, vocês podem escolher um passeio, uma viagem aos Estados Unidos por um estado, por uma cidade específica, ou vocês podem também fazer aí um tour por vários lugares desse país, tá bom? Vem composta por um texto, de apoio, que tem muitas informações importantes, tá bom? Vem acompanhado por um vídeo, tá? Que é um vídeo de 6 minutinhos, que tem o link aí, eu vou postar no grupo também, que fala, sobre como é o clima, o relevo, fala sobre política, economia, população, tá? Para depois vocês poderem realizar o relatório de viagem, tá bom? Que eu já vou explicar, tá bom? Então, o texto, ele cita dessa importância no aspecto político, tá? Porque decisões, a diplomacia, essas relações, que o país Estados Unidos, elas são muito importantes no cenário político, tá? Internacional. Elas falam desse poderio econômico, porque é o país com maior PIB. Fala dessa importância militar, que é considerado o país aí com mais armamento de guerra, mais armamento bélico, e também dessa importância cultural do cinema, da música, das palavras que são utilizadas aí no mundo todo, do próprio idioma, que tem uma importância importante o inglês, principalmente pelo papel dos Estados Unidos no cenário internacional. Os Estados Unidos é um país que se destacam tanto na agricultura, quanto na indústria, quanto no setor de serviços, É interessante destacar porque na agricultura eles realizam a produção de milho, soja, algodão, em belts, eles chamam de cinturões. Então, cada parte do território dos Estados Unidos, de acordo com a sua capacidade, com as suas características climáticas, é aproveitado para o desenvolvimento de um determinado tipo de cultivo, tá? A indústria, como eu já comentei, é muito forte. Eles se destacam, inclusive, na produção de petróleo. Então, é um país extremamente importante. E, por isso, é um país que atrai muitos imigrantes de vários países da Ásia e da América Latina. O Donald Trump, que é o atual presidente dos Estados Unidos, tem polemizado muito em relação às políticas de imigração, dos muros, que vêm
construindo nas barreiras, nas áreas de fronteira, na forma como vem tratando esses imigrantes, colocando em jaulas, deportando, às vezes não deixando falar com famílias e advogados. Então, é bastante complicado muito essa questão da imigração nesses últimos anos, tá bom? O texto fala muito dessa diversidade étnica da população dos Estados Unidos, né? Lembrando que é um país que sofreu, né? Que foi submetido, vamos assim dizer, à colonização de povoamento e que primeiramente foi ocupada a sua faixa, não é? A sua faixa leste do território, às margens do Oceano Atlântico, e depois essa ocupação foi se dando para o oeste, né? Chamado de Marcha para o Oeste, que esse grande território dos Estados Unidos foi sendo formado por compra de terras do México, tomada, né, de terras também. Então é bem importante, tá? O texto fala sobre as grandes empresas, né, da gastronomia, dos esportes mais importantes, tá? Algumas cidades que são mais atrativas para viagem, São Francisco, Las Vegas, Honolulu, Nova York, Orlando, né? Lembrando que Honolulu fica no Havaí, que é uma outra ilha que pertence aos Estados Unidos. Então é um texto que procura resumir algumas informações que vocês vão ocupar lá na hora, né, de realizar o relato de viagem de vocês, com o objetivo de que vocês conheçam um pouquinho essa importância dos Estados Unidos, tá bom? Lê o texto, assistiu ao vídeo, vai organizar o relatório. Como é para ser organizado? Primeiro, escolha, né, ou uma parte do país, um estado ou uma cidade, ou escolha o país como um todo, tá? Fale qual é a localização dos Estados Unidos, o clima e o relevo, hidrografia, vegetação. Você pode falar do país como um todo ou procurar da cidade em que você vai fazer essa viagem imaginária, tá? Você vai decidir que época do ano você vai, tá? Viajar para os Estados Unidos. Então você vai fazer uma viagem imaginária e vai fazer um relatório do que você conheceu nessa viagem, tá bom? Então você pode falar se tem diferença de fuso horário, quantas horas, né, de avião é daqui até os Estados Unidos, qual é a população e quais as características do lugar onde você vai. Você pode falar como é que a atividade econômica é importante nesse estado ou nessa cidade, ou pode falar no geral dos Estados Unidos. Será que os Estados Unidos ou essa cidade é um país e uma cidade desenvolvida? Que festas e danças, né? O que tem de comida que é marcante de lá? Que pontos turísticos você visitou? Então, você vai pesquisar essas informações. Lembrando, você pode escolher os Estados Unidos como um todo ou uma cidade dos Estados Unidos, tá bom? E aí você vai organizar a sua pesquisa em um relato de viagem, tá? Então, esse relato de viagem contando para a professora. Esse relato de viagem deve ter informações e imagens que vocês podem desenhar, inclusive, tá? Ah, posso desenhar a Estátua da Liberdade? Pode, tá? Escolham alguns símbolos e pode desenhar uma comida típica? Pode, tá? Mas tem que ter os textos e as imagens. Vocês podem gravar um vídeo contando, vocês podem fazer slides, que aí fica mais fácil. Vocês podem registrar no caderno, vocês podem fazer no Word, tá? Porque aí fica mais fácil de anotando essas informações e colando, né, as imagens, mas vocês podem fazer no caderno também, tá? Essa atividade vale de 0 a 6, ela é uma atividade que deve ser enviada com o nome de vocês, com a turma, tá? Com qual cidade foi escolhida, lembrando que ela é uma atividade bem importante, então ela tem que ser bem feita, não é? Ela tem que pesquisar alguns sites, procurar, não adianta colocar aquele monte de informação, tem que ter uma capacidade de ler, de pesquisar sobre o país, de imaginar, né, que vocês estivessem fazendo essa viagem e descrever o que vocês conheceram dessa viagem imaginária. Acho que vocês já devem ter ouvido que quando a gente lê, que quando a gente estuda, que quando a gente pesquisa, a gente viaja sem sair do lugar. Com certeza, os Estados Unidos, né, é o país mais rico do mundo, um dos mais importantes, e muitas pessoas gostariam de conhecê-lo,
tá? Para aprender a falar o inglês, né? Para poder conhecer pontos que são muito conhecidos, né? Que são muito mostrados em filmes, tá? Para conhecer um pouquinho do modo de vida, tem muitas curiosidades, se vocês quiserem pesquisar, né? Das pessoas até brasileiros que vivem lá e que contam. Então vocês vão conhecer os Estados Unidos ou vão escolher um estado ou uma cidade importante dos Estados Unidos e pesquisar aquelas características que estão lá no item 4, tá bom? Façam com bastante atenção, façam com calma, vocês têm aí até o dia 14 para entregar sem prejuízo, né? Lembrando que serão avaliados a estética do trabalho de vocês, se tem informações e que tem imagens, se ele está bem organizado, se está com capricho, tá bom? Façam com bastante atenção, qualquer dúvida eu estou à disposição. Um grande abraço virtual da professora, tá bom? Cuidem-se.